Eu me chamo Luana Amaro, estou de volta aqui, dessa vez com uma proposta de trabalhar uma obra muito importante dentro da perspectiva centrada na pessoa, chamada A Consulta Psicológica, na perspectiva rogeriana. A ideia é trazer o capítulo e comentar, fazer uma leitura comentada acerca de alguns pontos que permeiam a prática clínica do profissional da psicologia dentro dessa esfera, dentro dessa linha humanista, ok? Fica aí comigo que vai ser bom. Bom, eu vou iniciar pelo capítulo 2, Por quê? O primeiro capítulo, ele traz muito da ideia da metodologia não diretiva. E esse assunto já foi abordado em alguns vídeos, como também em outras obras do Rogers, defendendo o ponto de vista da teoria de que a tendência atualizante existente no homem não há necessidade de direcioná-la. Ela aparece espontaneamente e há uma defesa muito importante acerca desse método, que aí veio da raiz da fenomenologia, também já explicado em outras exposições, da qual há uma compreensão da necessidade de extrair a essência daquela fala, de deixar com que o ambiente esteja facilitado a fim de que o sujeito, o cliente, consiga ser ele mesmo, consiga lançar mão ali dessa tendência autoatualizadora ou atualizante e executar as potencialidades que ele tem. Então, eu vou iniciar pelo 2, porque ele já traz alguns pontos práticos interessantes para poder comentar e alguns pontos que se entrelaçam com esse método não diretivo, ok? Vez ou outra eu vou fazer esse olhar aqui para baixo para poder me direcionar por um material, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar a referência, eu não tenho ele impresso no momento, mas eu tenho o PDF, Eu posso até colocar, caso haja essa possibilidade, no canal do YouTube, o arquivo em PDF para vocês, se tiverem interesse, ok? Bom, o capítulo aborda o processo da consulta psicológica, na linha centrada na pessoa, e ele traz vários pontos. Nessa exposição aqui, eu pretendo comentar com vocês a liberdade de expressão e, dentro desse tópico, destacar o estímulo da liberdade, a ideia de que o melhor guia é o cliente, a resposta aos sentimentos negativos, a resposta aos sentimentos ambivalentes e as atitudes para com o psicólogo. Vale um destaque aqui. Na abordagem centrada na pessoa, um instrumento bastante utilizado é o questionamento socrático. O objetivo é tentar fazer com que esse ambiente, o setting terapêutico, esteja facilitando o processo de crescimento do paciente. Então, há uma defesa nessa esfera de que a entrevista, esse momento em que o terapeuta está diante do cliente, fazendo uma entrevista, a relação dialógica, favorece algumas atitudes, a exibição de sentimentos, de emoções que precisam chegar à tona para que esse caminho venha a ser facilitado na ideia de chegar à tendência atualizante, de chegar às potencialidades do cliente, tá? Então, a maior parte dos elementos descritos aqui nesse capítulo sempre vai fazer um gancho com essa entrevista. Eles não chamam de consulta em si, mas sim entrevista psicológica, encontro existencial, relação entre paciente e cliente, entre terapeuta e cliente. E tudo isso é facilitado pelo diálogo, pelo questionamento socrático, tá? Inicialmente, o capítulo já destaca a importância da liberdade de expressão. Por mais importantes que sejam os aspectos da consulta psicológica, eles constituem, no entanto, aspectos preliminares do próprio processo de consulta. E existe esse destaque no capítulo sobre a liberdade de expressão, que deve ser facilitada logo no início. Logo quando você recebe o seu cliente, acolhe aquela demanda,
há uma necessidade, expressa em palavras ou não, de que o cliente pode se sentir livre para expressar aquilo que ele deseja expressar. Sentimentos, emoções, comportamentos. Geralmente o terapeuta faz essa fala na entrevista inicial, quando ele está conhecendo a história do cliente. No momento em que faz o contrato também é colocado isso, que é o ambiente do cliente, né? Naquele momento, naquele dia, naquela hora, o cliente pode desfrutar daquele espaço, daquele clima terapêutico, para expressar aquilo que ele acha que precisa expressar, aquilo que vem à tona, né, na relação. É certo que um dos objetivos mais importantes em qualquer experiência de consulta psicológica é trazer à luz do dia aquelas ideias e atitudes, aqueles sentimentos e impulsos carregados de emotividade que estão no centro dos problemas e dos conflitos do indivíduo. É interessante pensar que o que motiva o cliente, a queixa que ele traz, é aquilo que ele consegue falar, né? É mais confortável. Fulano, o que é que te traz aqui? O que é que te motivou a buscar a terapia? Ah, Luana, é que eu estou passando por um processo de estresse, de acordo com o clínico geral, e ele me encaminhou para a terapia. Então é bem confortável falar assim, não é? Eu vim encaminhado, eu estou sentindo alguns tipos de desconfortos físicos, eu estou com um pouquinho de falta de ar e me disseram que isso era ansiedade, que a terapia resolve. Então as queixas geralmente elas chegam inicialmente, né? Disfarçadas ali de algo que, vamos dizer assim, é mais tranquilo de colocar. Então a queixa vem, mas por trás dela existe um carregar de emoções, existe um campo emotivo da qual não é tão fácil ser expresso no primeiro momento. Então, quando o ambiente facilita essa liberdade, gradativamente o cliente passa a se sentir acolhido, ele passa a se sentir aceito, sem julgamentos. As defesas que geralmente a gente traz inicialmente nas sessões, elas vão ficando mais frouxas, né? Elas vão perdendo as forças e naquele espaço o cliente pode expressar algum tipo de emoção ou de pensamento que até então não foi expresso e ali ele passa a entender que aquela emoção está no cerne da maior parte das suas dificuldades, de várias outras queixas que até o momento ainda não tinham chegado, né? O psicólogo deve ser, por isso, suficientemente hábil para dar ao cliente a liberdade que lhe permita uma expressão adequada dos problemas de fundo. A própria relação de consulta psicológica favorece esse processo, né? Então, o objetivo inicial desse capítulo é analisar as maneiras como o psicólogo pode utilizar a situação da entrevista psicológica, esses questionamentos, né, socráticos, para ajudar o cliente a exprimir aquelas atitudes que se revelam mais úteis. O propósito é trazer à luz do dia as emoções, atitudes, sentimentos que muitas vezes estão ali intrínsecos àquelas queixas, pode ser mais de uma, e o cliente não consegue expressar, né? Ele não consegue com facilidade identificar que existe algo maior por trás daquela queixa que ele tem sinalizado, né? Existe algo por trás daquela enxaqueca. Não é só uma enxaqueca, não é só uma falta de ar, mas existe uma esfera emocional que ainda não foi expressa, que talvez não tenha sido identificado pelo cliente. E no momento das sessões, é importante o psicólogo estar atento não só ao discurso narrativo, mas a forma como esse discurso é dito, quais as expressões, quais as emoções é sentida ali, tanto pelo cliente quanto pelo terapeuta, para poder favorecer esse processo, né? Então, inicialmente, quando a gente fala de liberdade de expressão, o primeiro objetivo do terapeuta é estimular essa liberdade. Como é que ele estimula? Direcionando? Não. E aí o texto traz em negrito que o melhor guia para poder estimular essa liberdade é o próprio cliente, né? O caminho mais seguro para as questões importantes,
para os conflitos dolorosos, para as zonas que a consulta psicológica pode tratar de forma construtiva, é seguir a estrutura dos sentimentos do cliente como ele os exprime livremente. Isso nos lembra muito as atitudes facilitadoras já favorecidas ali pelo Rogers, né? Quando ele dedica várias páginas, né, de outras obras falando sobre a relação que o psicólogo precisa estabelecer com o cliente, as atitudes facilitadoras como aceitação incondicional, compreensão empática, né? Essas atitudes favorecidas ali e expressas, tanto por palavras quanto por gestos, naturalmente vai favorecer, vai facilitar essa sensação de bem-estar, de que o cliente vai se sentir à vontade gradativamente, aos poucos, né? Vai estabelecer uma boa aliança, a fim de que o cliente consiga se sentir tranquilo e seguro para poder tocar nessas esferas emocionais, né? Então, isso traz a reflexão de que o guia é o cliente. Ele que vai dizer, em relação à queixa que ele traz, o que é que ele sente, como é que ele está pensando aquela situação, como foi elaborado por ele, e na palavra, também na sequência de frases, o psicólogo estará atento às emoções que estão ali contidas, né? O quão difícil é falar daquilo, as barreiras que já foram enfrentadas para poder tocar naquele assunto. Então, é tentar mexer um pouco nesse campo emocional, que muitas vezes favorece alterações no comportamento, dificuldades com pensamentos também, né? É aquela tríade: pensamento, emoção e comportamento, ou emoção, pensamento, comportamento, ou comportamento, não importa a ordem, mas uma vez que você fica confuso emocionalmente, os pensamentos também, eles também ficam, né? Então, eu não sei o que eu sinto, eu não sei a confusão que está dentro de mim. Obviamente, os meus pensamentos eles terão um conteúdo muito relacionado ao fracasso, à incompetência, à desesperança, pensamentos voltados à ideia de tristeza, né? Não a sensação, não o sentimento apenas, mas o pensamento. Um pensamento triste, recheado ali de desesperança, de querer, às vezes, dar fim, né, aquele sofrimento, aquele desconforto. E isso também favorece alterações no comportamento. Comportamentos como isolamento, falta de vontade, apatia, né, generalizada. Tudo tem uma relação. Agora aqui há um enfoque muito grande nesse campo emocional, porque quando você consegue chegar próximo a ele, os pensamentos parece que se alinham. É claro que o caminho inverso também faria o mesmo efeito, mas talvez com um pouco mais de prazo, né? Existe uma lacuna muito grande entre pensar e sentir. Vocês já notaram isso? Por exemplo, eu penso, eu tenho que fazer atividade física, mas o que é que eu sinto? Não sinto vontade, estou desanimada, tem várias coisas acontecendo ao redor e eu sinto angústia por isso. Então, por mais que eu saiba, fica aqui um buraco, né? Um espaço entre o que eu estou pensando, o que eu sei, o raciocínio e o que eu estou sentindo. Quando eu toco aqui nos sentimentos, me parece que há um realinhamento, pelo menos nas experiências que eu estou tendo, né? Há um realinhamento nesse pensar. Agora, quando eu faço o inverso, quando eu começo a trabalhar só o pensamento, essas emoções ainda ficam meio bagunçadas, em algumas ocasiões, óbvio, não é com todo mundo. Ainda ficam meio desreguladas e isso impede alguns comportamentos funcionais. Então, eu sei que eu tenho que estudar, mas a minha vontade é não estudar. Então, eu não estudei e logo eu fui assistir, o comportamento foi outro, né? Totalmente diferente, ou seja, um estado de incongruência, de acordo com a teoria, né? Então, quando eu começo a me guiar pelo cliente, não é eu que vou dizer as direções, não é o terapeuta, não sou eu, na verdade, né? Que vou dizer as direções, nem o terapeuta, não é você. Mas o cliente, de acordo com a narrativa,
dentro desse ambiente que já está facilitado para o crescimento, com as atitudes facilitadoras ali expressas pelo terapeuta, ele vai começar a dar os sinais, né, a deixar os passos, a subir os degraus para que os verdadeiros problemas realmente apareçam. Não necessariamente é a queixa que ele trouxe no primeiro dia, o foco do tratamento, né? Pode ser outra coisa. E essa outra coisa está bem intrínseca com as emoções, está ali agarrada às emoções. Quando ele consegue trazer, então a gente percebe que existe não só uma demanda, mas outras atreladas a isso. Então, o propósito do terapeuta é estar em conexão com o seu cliente, com essa percepção de que há uma expressão, existe uma alteração na fala, na entonação da voz, talvez no jeito de falar, na forma como o rosto fica, enfim, detalhes que muitas vezes puxam essas emoções. Aí a pergunta que não quer calar. E como é que eu faço isso numa entrevista? Como é que eu posso fazer falas para que o meu cliente fique à vontade e eu seja guiado pelo cliente? Então, lembrem-se sempre das respostas reflexos que o Rogers coloca na obra Psicoterapia e Relações Humanas, volume 2. Ele dedica essa obra para trabalhar essas intervenções, como também outros elementos da teoria. Geralmente, um terapeuta de base rogeriana, ele vai se utilizar das respostas reflexos. Quais são elas? Elucidação, reflexo de sentimento, reiteração. É facilitar um pouco esse discurso para que o cliente consiga adentrar mais nesse campo emocional. Então, um exemplo aqui, né? O cliente, você sente que o cliente, na narrativa, ele está trazendo uma emoção que até o momento está sendo desconhecida por ele. Exemplo. Eu estou aqui porque esses dias eu tive uma discussão no trabalho e essa discussão me levou a uma demissão. Eu não aceitei a repreensão do meu chefe e isso me levou à demissão. E aí você nota que na narrativa existe uma entonação mais forte, como se fosse uma raiva misturada ali com tristeza, né, pela demissão, e a raiva da situação. Além da repreensão em si, o sentimento, né, de ficar enraivecido porque foi repreendido, foi exposto, e isso levou à demissão, que também misturou-se um pouco com a tristeza. Então você nota isso na fala. Aí vem o reflexo de sentimento. E como foi para você passar por esse processo de demissão naquela semana? Aí o cliente vai trazer. Foi difícil, porque eu estava com várias contas, eu não contava com isso. Aí você nota que não foi só naquela semana que foi difícil. E aí você pergunta, e hoje como é que está? Então, essa pessoa pode trazer uma fala também sobre como é que ela percebe hoje. Ou seja, ele não expressou logo de cara, eu fiquei triste, fiquei com raiva por conta daquela situação, mas ele trouxe uma narrativa onde essas emoções estavam intrínsecas e o terapeuta conseguiu sentir. Então, você faz um reflexo de sentimento para trazer à tona, como o capítulo coloca, trazer à luz do dia. O que é que eu senti? Essa sensação, essa emoção, ela prevalece nos outros dias? Ela está generalizada em outras situações? O cliente trouxe ali a situação do trabalho. Em casa, como é que foi? Quando ele chegou, trazendo a notícia da demissão, como é que ele se sentiu? Por hora, pode ser que essas emoções que aconteceram ali na situação venham respingar, venham reverberar, né, em outros tipos de esferas, dentro de casa, com a família, com os colegas. Mas, para o cliente, o que aconteceu apenas foi a demissão. Então, ele narra isso
e a emoção não fica clara para ele. Então, quando você faz um reflexo de sentimento, você percebe que há um padrão, há uma generalização ali, onde está trazendo outras queixas que estão todas associadas. Não é só a demissão, não foi só a repreensão, mas a briga em casa, depois um debate com um colega muito difícil, talvez o término de um relacionamento, a dificuldade com a amizade, dificuldade também para poder fazer algum projeto que estava planejado, diante dessa situação da demissão não teve mais cabeça para, mas o cliente só disse isso a você. Então, quando você faz esse tipo de movimento, né, reflete o sentimento, ele fica claro, traz a consciência, consegue identificar que outras queixas, outras demandas estão aparecendo. Como pano de fundo existe essa emoção, então ele precisa dar palavras para ela, identificar, saber de onde surgiu, como é que ele pode agora vivenciar essa raiva, essa tristeza e trazer outras respostas adaptativas para ela, né? Um outro tipo de modalidade que também dá muito certo nesse contexto é fazer a elucidação, né? Me parece, fulano, que não foi nessa semana só que você ficou assim, triste, mas me parece que essa tristeza ela ficou bem forte, está generalizando-se para outros âmbitos. Eu estou errada? É isso mesmo? Ou é uma percepção minha? Então você faz uma elucidação também para aprofundar um pouco mais esse campo de sentimentos. É claro que existem outras possibilidades de falas nesse aspecto, é apenas um exemplo para vocês entenderem que quem vai guiar é o cliente. Mas para que você consiga seguir, né, os passos do cliente, chegar até o cerne da questão, há uma necessidade de você estar conectado com o sentimento que está sendo expresso ali. É a compreensão empática em ação. Você se percebe no universo do cliente, consegue identificar aquela emoção e aí você reflete, né, com as diretrizes lá dos reflexos de sentimento, né? Um outro ponto interessante aqui é quando ele fala sobre a resposta aos sentimentos e resposta ao conteúdo. O quanto que é diferente, né? Veja, a habilidade mais difícil de se conseguir na consulta psicológica talvez seja a arte de estar vigilante para responder aos sentimentos que vão sendo expressos, ao invés de prestar atenção unicamente ao conteúdo intelectual. É um padrão diferente que o terapeuta vai utilizar, diferente da nossa cultura. Culturalmente, sem estar na terapia, as pessoas tendem a prestar atenção na narrativa que está sendo expressa, não é? Ele está lá narrando que perdeu o emprego, aí você vai procurar detalhes, e como é que foi? E essa repreensão, tu estava onde? Estava sentada aonde? Tinha alguém perto? E como é que foi? E tu falasse o que na hora, né? Então as pessoas, normalmente no senso comum, elas vão dar destaque a essa parte intelectual, ao elemento, ao que aconteceu em si, aos fatos, né? Nem sempre, nem todo mundo vai estar atento ao campo emocional. É claro que existem as exceções, né? Pessoas mais sensíveis, poetas, por exemplo, pessoas que têm muita habilidade com música, que estão ali mais abertas para poder captar as emoções que estão sendo vivenciadas. A resposta à parte intelectual, para Rogers, às vezes não faz sentido nenhum. Quando você passa a usar na terapia questionamento só para poder entender a situação como se fosse uma investigação, pode causar uma resistência ali para o cliente, entende? É como se você tivesse interessado apenas naquela história, uma curiosidade aguçada, e as emoções que estão ali como pano de fundo não são trabalhadas e continuam gerando mal-estar e aparecendo como pano de fundo, né? Como figura, a ideia de figura fundo, como fundo de outros cenários, mas você está ali patinando, entre aspas, como terapeuta, naquele acontecimento, tentando pegar detalhes que não fazem sentido em si. Então, quando isso acontece, o terapeuta passou a dirigir o processo. Ele começa, e como é que foi? Você disse o quê? Quem estava perto? Na ocasião, teve alguma repreensão?
Teve exposição? E o que é que essa pessoa falou? E você lembra se foi filmado? Então fica parecendo muito mais com um interrogatório, com uma investigação, do que com uma entrevista dialógica, né? Uma entrevista psicoterápica, entende? Então a ideia para o Rogers é que a resposta seja dada ao sentimento. Então como é que o psicólogo vai dar respostas ao sentimento? Através do reflexo do sentimento. Identificou a emoção, reflete. Como você se sentiu? Me parece que essa tua fala está cansada. Existe uma emoção aí por trás? Você consegue identificar ou é impressão minha? Também é uma forma de colocar, né? Para Rogers, de acordo com o capítulo aqui, quando o psicólogo está atento à resposta e às atitudes expressas pelo cliente, ele reconhece e classifica os sentimentos. Além de classificar, ele clarifica também. Essa entonação soou muito como indignação. Foi assim que você se sentiu? Indignado? Então, às vezes o terapeuta ele consegue captar e ele identifica para o próprio cliente, além de clarificar, deixar claro qual foi aquela emoção, né? E aí ele continua dizendo que a entrevista, nessa ocasião, está centrada no cliente. E os elementos que vão surgindo são afetivamente relevantes para o problema do cliente. Logo, quando o terapeuta ele responde aos sentimentos, existe mais efeito, né? O cliente vai ficando mais livre, ele vai se sentindo mais livre para poder expressar outros tipos de emoções, sentimentos e atitudes. Agora, quando o inverso ocorre, quando o psicólogo responde ao conteúdo intelectual, a direção da entrevista segue a linha dos interesses do psicólogo, que foi o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. E como é que foi? Quem é que estava na hora? Você sentiu que foi gravada a sua fala? Depois disso, o que é que aconteceu? Você se levantou da cadeira? Então, eu estou direcionando aqui o tempo todo a entrevista. Então, eu vou abafando mais os sentimentos. Porque o cliente vai ficar muito preocupado em responder para mim. Aconteceu isso, eu me levantei, eu estava usando a camisa azul e na hora falaram também da minha roupa e foi uma exposição, não sei o que lá. Ele não vai trazer com facilidade esses sentimentos. Então, há um perigo nisso. Prestem muita atenção, tá? Você, terapeuta de base rogeriana ou de metodologia não diretiva, nos seus atendimentos, preste atenção se você não está interessado em saber de uma situação por curiosidade ou por querer pegar aqueles detalhes e de repente você se perde ali direcionando o processo do cliente, não facilitando a expressão das emoções e ajudando ainda mais a aprofundar a incongruência. Então tenham cuidado para não estar direcionando o tempo todo a entrevista, né? Nessa perspectiva aqui, o guia é o cliente. Você se guia por ele, pela forma como ele está falando, pela expressão que ele traz, pelo jeito e por tudo que ele deseja colocar ali. Se ele está falando do trabalho, você fica na esfera do trabalho. Se ele aborda elementos relacionados à família, você vai para a família, né? Mas quando você direciona, você corta esse processo, né? De acordo com o Rogers. É como se houvesse uma pausa, uma interrupção aí nessa liberdade de expressão. Bom, outro ponto também destacado nesse tópico da liberdade de expressão é quando há necessidade do terapeuta responder a sentimentos negativos. E aí um parênteses muito bom e muito grande também. O cliente, quando vai para a sessão, ele vai com todas as defesas, com o autoconceito que ele já tem criado desde o início da vida, né, da infância, adolescência, e com os padrões, né, com aqueles comportamentos que já estão no automático e que ele facilmente reproduz sem pensar muito, né, essa ideia de estar no automático. Isso nos leva a entender que se o cliente ele tem a tendência de tratar as pessoas do trabalho de maneira indiferente ou fria ou sem nenhum manejo, ele vai tratar o terapeuta também assim, porque já existe um padrão, ele vai para a terapia com todas as bagagens, né? Tem lá a bagagem da família, tem as defesas, aquelas coisas que ele não quer agora tratar,
também ele não quer deixar transparecer, com a forma dele de falar, de lidar com as pessoas, com horários, com atitudes, e ele pode transparecer isso para o terapeuta. Ponto 1. O terapeuta ele não pode levar para o lado pessoal. Ele está me tratando assim porque sou eu. Então você precisa responder aos seus pensamentos também, enquanto terapeuta, se isso acontecer, tá? O Rogers coloca aqui que, embora o padrão dos sentimentos do cliente constitua um caminho mais eficaz para essa compreensão recíproca entre ele e o psicólogo em relação aos problemas fundamentais a serem tratados, não quer dizer que seja um caminho fácil. Não é fácil, né? Você está ali conectado com o cliente, trazer à luz do dia aquelas emoções que estão ocultas, né? O psicólogo tende a elaborar ali um novo estado de espírito e uma nova percepção. É compreender que a demanda do cliente, aquilo que ele está trazendo, é dele. Ele tem um autoconceito criado, né? Então, por exemplo, ele criou um autoconceito de que ele é superior a todos. É óbvio que a forma como ele vai tratar o terapeuta transparece isso. Ele vai querer estar um pouco superior ao terapeuta, responder talvez de forma mais ríspida, não querer tocar em certos assuntos, principalmente se o cliente já tiver diagnóstico de transtornos de personalidade, que é muito comum. Então o psicólogo precisa ali elaborar um novo estado de espírito, não levar para o lado pessoal e precisa aprender a prestar atenção à tonalidade afetiva daquilo que é dito. Bem como compreender também o conteúdo superficial, né? Na busca desses objetivos surgem diversos problemas, às vezes, né? Dificuldade na comunicação, às vezes você faz um reflexo de sentimento e o cliente rebate, talvez para poder colocar um ar de superioridade, principalmente se ele já tiver esse autoconceito, né? Então, na busca desse objetivo, vão surgindo problemas e é interessante trazer também respostas a esses problemas, caso surjam, e respostas a esses sentimentos. Por exemplo, me parece que o problema do atraso não é um problema da terapia. Esse atraso já faz parte um pouco dos teus contextos. O que é que tu achas? Faz sentido para você? Né? Então essa pessoa ela vai trazer ali, olha, realmente eu detesto uma pessoa que não é pontual, porque isso me remete à ideia de que eu tenho que esperar, eu vou ali me submeter ao gosto da outra pessoa, né? Principalmente se tiver essa tendência à superioridade. Então você percebe que a tendência à superioridade não é só na terapia, é em todos os outros momentos. Então você responde a esse sentimento negativo, né, de que houve um atraso, por exemplo, então surgiu ali uma raiva, ou uma angústia, ou talvez um desconforto, entende? Porque o cliente chegou pontualmente e o terapeuta chegou um pouco mais atrasado, talvez uns 5 minutos atrasado. Então você responde isso com reflexos de sentimento, entende? É difícil para você, não é, fulano, quando acontece algum tipo de atraso? Como tu se sentiu hoje quando eu cheguei atrasada? Eu senti isso, eu senti que a senhora me desprezou, eu senti aquilo. Que bom que você me falou isso. Fico feliz em saber que você consegue expressar para mim o quanto que ficou desconfortável. Já aconteceu em outras situações, né? Então o cliente vai adentrando ali, trabalhando esse sentimento de raiva, desmerecimento, porque aconteceu uma falta de pontualidade, né? Talvez aleatório. Então você vai observando que há uma necessidade de você responder aos sentimentos negativos do cliente e entender que aquilo que ele traz de negativo não é uma questão do terapeuta, não é contra você. É algo que é dele e ele está colocando ali para fora porque há um espaço, há uma liberdade de expressão e o terapeuta está funcionando como um espelho, entende? Então, de uma maneira geral,
Não é excessivamente difícil ao psicólogo reconhecer e ajudar a exprimir conscientemente atitudes hostis dirigidas contra os indivíduos, né? Se o psicólogo ele conseguir praticar a compreensão empática, estiver bem conectado ali, disponível para o cliente e está ali pelo cliente, ele vai reconhecer essas emoções hostis, negativas, talvez ambivalentes, e vai trazer uma resposta, né? Um reflexo, talvez uma elucidação ou uma reiteração, se for o caso, para poder aprofundar mais. O psicólogo é mais eficaz quando ajuda a tomada de consciência desses sentimentos, sem tomar partido, né? Ele vai observando os sentimentos, deixa ele bem claro, favorece a percepção, mas sem tomar partido. Ah, isso foi porque é comigo. Ah, foi só com a sua mãe, então a sua mãe deve ser muito ruim. Primeiro que o terapeuta não pode emitir julgamento, né, em relação a nada. Então aqui é especialmente importante que o terapeuta reconheça a sua função como a de um espelho que mostra o seu verdadeiro eu, né, o verdadeiro eu do cliente e o verdadeiro eu também do terapeuta, né, que é aí a ideia da congruência. O terapeuta também é congruente consigo mesmo e com o processo. E aí há uma capacidade facilitado por essa nova percepção do cliente se reorganizar. Ele identificou o que sentiu, ele permitiu sentir, já sabe que existem situações onde isso é recorrente, não é só no trabalho, mas acontece em casa, acontece com os amigos, e agora ele começa a ficar mais aberto para possíveis insights. O que é que ele vai fazer a partir de então? Qual é a decisão dele em relação a isso, né? Então isso vem dele. Muitas vezes o terapeuta nem pergunta, mas ao observar e ao sentir, o próprio cliente passa por um processo de reorganização e ele chega a falar: ah, eu notei isso e eu tenho pensado em algumas estratégias, em ouvir mais, em perceber quando eu vou ficar mais hostil, tentar identificar o porquê e por aí vai, tá? E por último, para poder encerrar já essa exposição e não ficar mais longa, é quando há necessidade de trazer respostas a sentimentos ambivalentes e também às atitudes que o cliente passa a ter com o psicólogo, tá? Vou começar de baixo para cima, falando dessas atitudes para com o psicólogo. O Rogers coloca aqui que em qualquer sessão de terapia, em qualquer consulta, né, que ultrapasse o plano superficial, quando o psicólogo ele vai para o campo emocional do cliente, ele não fica só ali patinando acerca da descrição, da narrativa, é provável que o cliente manifeste, por um modo de expressão ou outro, sentimentos positivos pelo terapeuta ou negativos também. Então, se você funciona como espelho, quando o cliente começar a lidar com essas emoções, trazer à tona, começar a detalhar, ele vai expor para você. Ele está colocando ali e meio que ele se observa, ele se ouve, ele começa a ouvir o que ele mesmo está colocando, observa as suas expressões enquanto terapeuta. Você está funcionando como espelho, então é provável que haja a expressão tanto de sentimentos positivos quanto de negativos pela pessoa do terapeuta, né? E há uma necessidade do profissional lidar com esses sentimentos de forma mais eficaz, tentar observar que não é algo pessoal, mas isso fica mais fácil se o terapeuta reconhecer e aceitar com autenticidade o fato de que essas expressões, ao serem colocadas, não estão dirigidas contra ele. Não é contra a pessoa do terapeuta, mas contra a experiência terapêutica. Então, por vezes, pode ser que o cliente se estresse na terapia. Ah, não é nada disso, a senhora está falando errado, eu não quis colocar isso. Sempre eu tenho essa tendência de achar que eu estou errada, porque a sua fala está me levando a isso. Então, por vezes, pode acontecer uma projeção. O cliente está ali já insatisfeito, já com altos conceitos bem enviesados, né? Então ele começa a jogar diante do ambiente que está
facilitado ali com a liberdade da expressão, ele vai colocando atitudes, palavras, emoções negativas ou ambivalentes, né, positivas e negativas ao mesmo tempo, contra a pessoa do terapeuta, ou perdão, contra a experiência terapêutica. Mas aí há uma ênfase aqui. É importante o psicólogo entender que não é algo pessoal, ele não está falando com você, Maria, né, a terapeuta dele. Não é nada contra você, Maria, por exemplo, mas é contra essa experiência que ele está sentindo. O que ele está lidando, o que esse ambiente está favorecendo para ele, tá? E isso acontece em função do sentimento ou da satisfação que nesse momento ela proporciona ao cliente. O psicólogo, em relação à maior parte das atitudes positivas expressas, provavelmente pouco mais precisará fazer que aceitá-las como uma parte incidental da situação. Por exemplo, no tratamento de um adolescente que ele coloca, inclusive o capítulo é muito bom, né? Tem um diálogo do cliente e o terapeuta para vocês se basearem. Então ele narra uma situação com um adolescente, uma entrevista que foi feita com ela, e no momento ela aborda atitudes negativas para com o terapeuta, né? E isso é narrado. Então ele cita esse exemplo e aí ele diz assim: essas expressões surgem frequentemente. Então o terapeuta ele precisa entender que em alguns momentos o cliente não vai elogiar. Ah, foi muito bom estar aqui, estou amando esse processo. Às vezes ele vai trazer respostas negativas também. Já o ponto intermediário, né, que ficou para agora, né, resposta aos sentimentos ambivalentes, o Rogers coloca a necessidade do terapeuta estar vigilante também a isso. Porque em uma mesma situação pode surgir atitudes positivas, emoções positivas, como também negativas. Por exemplo, o cliente está ali narrando que passou por um processo de, vamos supor, de nascimento de um novo membro na família. Nasceu um bebê na família. Então, é um homem, né? Então, o pai está ali muito feliz, porque é um nascimento, a família aumentou, vários desafios foram vencidos no parto, mas ao mesmo tempo ele se sente triste, porque é uma vida. Ele se sente responsável por ela, precisa também trabalhar um pouco mais a fim de dar o sustento, ficando rouca. Então ele vive essas duas emoções ao mesmo tempo. E às vezes isso não está claro para o cliente. E aí ele vai narrar, né? Ah, nasceu um novo bebê, a gente está muito feliz. Mas é uma felicidade que você nota que na fala tem um peso. E o cliente está lá colocando, a gente está muito feliz, mas uma expressão bem diferente com felicidade. Então é o momento de fazer um reflexo de sentimento, entende? Ou uma elucidação. Talvez uma elucidação, que é a modalidade em que você percebe a emoção, o cliente também já notou, mas o reflexo de sentimento ainda não foi capaz de trazer, né? Você fez o reflexo de sentimento, mas o cliente ainda é como se não tivesse ficado claro. Então o terapeuta notou isso e ele pode trazer a consciência, jogar, né, a fim de ampliar a percepção e perguntar se é, o que é que ele acha, né? Então a elucidação seria basicamente assim: olha que interessante. Você me fala que nasceu um novo bebê, você me diz que está feliz com isso, né? Geralmente as pessoas ficam felizes com o nascimento. Mas eu noto que há uma preocupação da tua parte, né? Quando você diz que não consegue segurar o bebê, ou quando você fica cabisbaixo ao falar que o bebê passou a noite toda chorando, não é só felicidade. Eu tive essa sensação quando eu te ouvi. É isso mesmo? Tu acha que eu estou certa? Me fale se eu estiver errada. Né? Então você vai observando que uma elucidação nesses casos podem também funcionar como respostas a esses sentimentos ambivalentes. Né? Então, no geral, existem mais outras coisas que eu pretendo destrinchar nas próximas exposições.
Mas, no geral, o que é que fica? Primeiro, que uma consulta psicológica de base rogeriana, né, centrada na pessoa, ela tem o objetivo de favorecer a liberdade de expressão do cliente. Isso é muito nítido, né, porque há uma metodologia não diretiva por detrás, há uma compreensão de que o cliente ele é ativo no processo, de que ele tem uma tendência atualizante, ele tem potencialidades, muitas vezes adormecidas, e às vezes a incongruência está tão estabelecida que ele não consegue acessar essa tendência, né, de voltar a crescer, de lançar mão das suas potencialidades, de executá-las, a fim de ter uma personalidade ótima, né, um funcionamento bom. E quando você favorece essa liberdade de expressão, é como se aos poucos o cliente fosse dando passinhos a fim de se apropriar dessa tendência. Esses passinhos não têm uma regra, não têm uma direção que possa ser colocada. É preciso observar qual é o caminho que o cliente vai fazer, porque a tendência é dele, é ele que vai favorecendo essa chegada a executar as suas potencialidades. Então, a liberdade de expressão ela é estimulada pelo próprio cliente e o terapeuta apenas favorece, ele abre caminhos. Como? A partir dessa entrevista, a partir do questionamento socrático, como também com o uso dos reflexos de sentimento, elucidação, reiteração, o próprio reflexo de sentimento em si, que é fazer falas com que venham favorecer o aprofundar, a fim de que o cliente consiga lá na frente ter insights, ou seja, conseguir compreender o que está acontecendo e encontrar respostas para o caso dele, para aquilo que ele está vivendo. Nesse caminho, o terapeuta precisa favorecer respostas aos sentimentos positivos do cliente, ambivalentes e negativos, e entender que muitas vezes há atitudes dentro da experiência terapêutica, da relação terapêutica que o cliente vai colocar aqui, não necessariamente são positivas. E que isso não tem a ver com a pessoa do terapeuta, mas faz parte do próprio processo. Então a dica é, o terapeuta precisa compreender tudo isso, ter domínio da sua técnica, entre aspas, né, da sua teoria, compreender bem direitinho como ele percebe o cliente, a patologia, o mundo em si, qual é a visão que a teoria traz, né? E diante disso, saber utilizar os reflexos de sentimento na ocasião certa, utilizando as atitudes facilitadoras para que você esteja apto a favorecer o crescimento do seu cliente. Né? Sem pressa, entendendo que é no tempo do cliente, é a história do cliente. Lembrem-se, como eu já falei em outras exposições, é o mundo fenomenológico da pessoa que está em questão. E ali, quando ela traz uma narrativa, ela traz diluído naquela narrativa como ela percebe o homem, como ela percebe as relações, qual é o autoconceito que ela traz, né? A autoimagem, a autoestima, a autopercepção. E isso tudo vem diluído a partir de narrativas, de pensamentos que são expressos na própria sessão, como também recheados de emoções. Então é importante estar atento para poder captar essas emoções e refleti-las. Refleti-las é deixá-las aparente, trazer à luz do dia, com o termo utilizado aqui por Rogers, e começar a clarificar para o próprio cliente se é isso mesmo, se isso já aconteceu outras vezes, como é que ele se sente ao identificar. Olha, fulano, me parece que é difícil compreender e aceitar que você se sente triste diante de um nascimento do seu filho. Me parece que não é fácil para você, diante de um nascimento tão almejado, você se sentir triste. Como é que está sendo essa experiência para você? Como é que você tem vivenciado isso? Então, ali você já abriu janelas e portas para que esse cliente consiga. Eu não sei, eu sinto alegria, mas também sinto tristeza porque é muita conta para pagar, eu estou em abstinência de sono, eu estou isso e aquilo. Então, ele vai favorecendo
E ele vai identificando que realmente ele está triste, que é importante aceitar essa tristeza ali, reconhecê-la, deixar sentir, observar como é que ela pode ser trabalhada, né? Se faz parte do processo, ele consegue entender que a tristeza e a alegria também podem estar juntas em uma mesma situação e por aí vai, né? É muito interessante começar a abordar e a praticar esses elementos, né, dentro de uma psicoterapia e entender que o cliente pode crescer e se favorecer com tudo isso, né, com todos esses caminhos. Bom, minha gente, eu vou ficar por aqui para não ficar tão extenso e a ideia é que futuramente, né, ou semanalmente, a gente consiga dar conta de alguns desses capítulos do livro A Consulta Psicológica em Carl Rogers para atender essas necessidades que muitas vezes ficam, as lacunas que ficam na graduação, né? De entender a teoria, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou atender online, né? Já estou com o meu CRP e agora como é que eu vou favorecer o crescimento do meu cliente, como é que eu posso captar isso, né? Então, esses desafios podem ser vencidos, talvez, né, com algumas leituras, com alguns comentários para poder clarificar para vocês. Vou ficar por aqui, desejo uma boa semana, né, ou um bom mês, desejo também um ótimo dia ou noite e fiquem em paz. Até mais.